Eu posso, por exemplo, me tornar uma pessoa muito caridosa de uma hora para outra. Só eu querer, eu perceber a necessidade dos meus semelhantes de terem acesso a alimento, a vestimenta, a um lar. E eu posso prover as pessoas dessas coisas. Quem pode, no maior grau, no menor grau, você pode fazer a caridade. Mas não adianta eu estar crescendo em caridade, não é? Se eu estiver me corrompendo em outros segmentos importantes da minha vida. Se eu for uma pessoa adúltera, não é? Se eu for uma pessoa malevolente, se eu for uma pessoa egoísta não, porque não combinaria com a postura caridosa, mas se eu fosse uma pessoa extremamente orgulhosa, a pessoa pode fazer o bem ser muito orgulhoso? Pode. São coisas que são, por assim dizer, podem caminhar juntas. Então, a questão que Kardec pergunta é: qual é o meio mais prático de se melhorar nessa vida, ou seja, me tornar realmente melhor e resistir à atração do mal? Porque eu posso estar me melhorando num caminho e no outro eu estar comprometendo, por assim dizer, todo o meu crescimento espiritual. Então, qual é a melhor maneira? E aí, o Espírito de Verdade se reporta não a Sócrates, mas um pensador da antiguidade, quando ele disse: o sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer-se a si mesmo, quando a gente passa a se conhecer, a gente consegue duas coisas: avançar, né, na vida, ou seja, melhorar nesta vida, e consegue uma outra coisa, que é tão importante quanto a primeira: resistir à atração do mal. Isso é tão importante que está lá no Pai Nosso, a chamada oração dominical, aquela que Jesus ensinou, que acabou de ser proferida pela nossa irmã Fátima. O que é que está dito ali? Perdoar as nossas dívidas e depois e livrai-nos do mal, ajudando-nos, Deus, a resistir ao mal. Livrar-se do mal é, diante dele, você não se curvar, não ceder, não compactuar, evitá-lo e, obviamente, procurar fazer o bem. Então, está dito pelo Espírito de Verdade o que é que nós temos que fazer da melhor maneira possível para que nessa vida a gente se melhore e ainda resista à atração do mal. Aí Kardec, um sábio por natureza, a grandeza espiritual de Kardec, não só moral, mas intelectual, era de tal nível que ele poderia estar do outro lado nessa tarefa da codificação, dando instruções e ensinamentos na condição de muitos espíritos que foram convidados e se chegaram à doutrina espírita para trazer os seus ditados. Então Kardec estava ombro a ombro com esses espíritos superiores, porque Kardec, por assim dizer, veio com essa missão, era um missionário, não era um trabalhador, um devotado, não era um voluntário na causa do bem, não. Era uma missão tão grande como foi a de Moisés e outros grandes vultos da história da humanidade. E aí, então, não poderia se esperar uma resposta diferente ou um questionamento diferente de um sábio. E aí ele disse: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Qual máxima? Conhece-te a ti mesmo. Então Kardec ponderou dizendo: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Eu sei que preciso conhecer a mim mesmo, mas como é que eu opero isso? Como é que eu faço isso? De que maneira eu posso realizar esse processo de conhecimento de mim mesmo? Ele diz: qual o meio de consegui-lo? E essa pergunta vem seguida de uma resposta que merece que cada um de nós, acreditem, meus irmãos, uma releitura, provavelmente ao chegarmos em casa, é pegarmos esse texto do Evangelho, do Livro dos Espíritos, lá na pergunta 919 e a 919A, que é esse desdobramento, tá certo? Para lermos o que Santo Agostinho nos ensinou. De tal relevância é o seu ditado, os seus dizeres, que eu não poderia me furtar a apresentar fielmente, como diriam os antigos, né, os latinos, ipsiliteris, ou seja, no rigor da literalidade do texto. Palavra por palavra está aqui consignado a resposta de Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, um homem efetivamente espírita evoluído, que esteve entre nós com a missão perante a Igreja para nos ensinar e continuou nos ensinando da própria doutrina espírita na qualificação. E veja o que ele fazia.
Veja que coisa simples. E depois me respondam se isso não é possível, se isso não é acessível a cada um de nós. Aí ele diz assim, de forma paternal, que é um espírito superior: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Que quem está falando aqui é Santo Agostinho, depois do desencarnado, como espírito livre da matéria, vendo as coisas com uma dimensão ainda maior do que aquela que ele já conseguia ver quando estava encarnado. Mas mesmo assim, por ser um espírito muito evoluído, ele já colocava, mesmo limitado a um corpo físico, colocava em prática uma postura, um comportamento que lhe deu uma grande vantagem nesse caminho espiritual que todos têm que percorrer. E ele dizia assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Perceberam? Então, primeira dica que Santo Agostinho nos dá: toda noite ele fazia e recomenda que nós façamos também. Passemos em revista o nosso dia. O que é passar em revista? É analisar o nosso dia. Tem gente que perde horas deitado, olhando para o teto, pensando na vida, pensando em planos, lembrando de coisas às vezes agradáveis, rememorando mágoas, arquitetando projetos que talvez não venha nunca realizar, perdendo tempo que deveria ser consagrado a duas coisas: ou ao exame da própria consciência para conhecer e evoluir, ou então se permitir o devido repouso para mais fortalecido poder continuar a luta no dia seguinte. Mas aí Santo Agostinho diz: fazer o que eu fazia. Então o que nós podemos fazer? Antes de dormir, tirar alguns minutos, 10 minutos, 15 minutos que seja, para pensar como foi o meu dia, Senhor. Como foi o que eu fiz durante esse dia, não é? E se nas coisas que eu fiz ou deixei de fazer, se não haverá pessoas que tenham o que se queixar justamente de mim. Se a gente fizer essa pergunta de noite, hoje ao dormir, será que nós teremos só respostas muito, por assim dizer, agradáveis de constatarmos nas nossas reflexões? Ou seja, a pergunta que nós fizermos a nós mesmos: como foi meu dia? O que eu fiz hoje ao longo desse meu dia? Os principais fatos, as principais coisas. Será que eu deixei aqui e ali motivos para alguém que está realmente se queixando de mim? Não é? Alguém eu prejudiquei, alguém eu tratei de uma forma que nega aquilo que eu tenho aprendido com Jesus? Então, essa foi a maneira, foi assim que ele chegou a conhecer-se, não é? E a ver o que precisava de reforma, porque ele foi tão humilde que disse: quando eu comecei a fazer essa reflexão, eu vi o que eu precisava reformar, ou seja, melhorar. Ele, quando analisava, ele dizia: epa, tem coisa aqui que realmente não deu certo. E ele detectava o ponto falho e agia. Vejam como ele continua esse texto extraordinário. Aí diz ele: aquele que, né, qualquer um de nós, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse, ou seja, perguntasse de si mesmo para consigo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, acredite, Deus o assistiria. Isso é muito sério, né, gente? Perceberam a importância dessa recomendação? Se a gente dedicasse todas as noites, evocando as nossas ações e pedisse a Deus, não é uma coisa assim que a gente faz descompromissada, não. Isso, por assim dizer, tem que ter um significado espiritual para a gente. Nós temos que ir como, tão importante como é uma prece, deveria ser esse momento de reflexão, onde nós nos portaríamos da seguinte maneira: meu Deus, me orienta nessa reflexão, me inspira, meu anjo da guarda, me ajuda a encontrar respostas verdadeiras, claras, honestas, de mim para comigo mesmo,
que eu possa com clareza identificar as coisas que eu fiz nesse dia, que precisam de reparo, que precisam ser modificadas em mim, que refletem uma falha do meu caráter, e que enquanto essa falha não for superada, eu continuarei repetindo esse mesmo erro, porque tem coisas que são sistemáticas. A pessoa às vezes trata os outros mal, não é porque foi uma coisa fortuita, é porque ele não está ainda reconhecendo nos outros um semelhante, um filho de Deus. Porque na medida que eu tiver a certeza, a convicção que todo mundo é filho de Deus como eu sou, como é que eu vou afrontar ninguém? Como é que eu vou promover a infelicidade ou trazer prejuízos a quem quer que seja, se aquela pessoa é tão filho de Deus quanto eu? E se ela é filho de Deus, Deus se ocupa com ela, e com ela se preocupa também. E Deus ficaria indiferente diante de um filho seu prejudicando o outro? Onde estaria a justiça de Deus? Perceberam? Quando nós nos reconhecermos como irmãos que somos diante de Deus, não haverá mais mal na terra. Quem é que vai ferir um próprio irmão? Tem gente que diz, olha, mexeu com meu filho, com meu irmão, não sei o quê, mexeu comigo. Devia ser com todos. Mexeu com um semelhante meu, está mexendo comigo. E tem gente que tem coragem de botar assim, eu acho até curiosa essa frasezinha, tenho o maior respeito quando eu vejo. No vidro do carro, no para-brisa, pinta no para-choque. Eu amo minha família. É lindo isso, né? É lindo, mas é tão óbvio, não é? É tão natural. É uma obrigação você amar a sua família, que não era preciso. Então a pessoa bota aquilo ali, parece como se ele estivesse se louvando de amar a sua própria família. Grandeza teria se ele dissesse, eu amo os meus semelhantes, e isso correspondesse à verdade, do seu sentimento. Porque amar a família, até os animais amam os seus familiares. Qualquer mãe da natureza, do reino animal, se mata pelos seus filhos. Qualquer um ser. Perceberam? E Jesus ensinou que ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus semelhantes. Então, se eu me mato, ou dou minha vida pelos meus familiares, porque eu os amo, isso é da própria essência do ser. Agora, amar o semelhante como a si mesmo, como Jesus ensinou, aí é mais difícil. Mas a gente vai chegar lá. Ninguém se amofine, se aflija, se decepcione, né? Entre em depressão. Um dia nós seremos, como diz o poeta, seremos anjos do Senhor. Viveremos como verdadeiros espíritos puros. Mas vamos trabalhar, não é para isso. Aí, ele continua dizendo, dirigi, então, a vós perguntas, a vós mesmos, dirigis perguntas, interrogando sobre o que tendes feito, ou com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outra pessoa ou outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Vê quantas advertências importantes numa frase. É essa que é a grandeza dos espíritos superiores, é dizer muito com poucas palavras. Porque esse homem diz, o Espírito Santo Agostinho, que é um homem, em última análise, né? Esse homem de Deus, muitos escreveriam livros para dizer a mesma coisa, e ele disse isso numa página que eu estou transcrevendo para vocês. Aí ele começa a dizer exatamente isso, olha. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo você fez ou deixou de fazer tal coisa. Aí está a chave de muitas questões que nos afligem quando se passa o dia em revista. Eu fiz tal coisa errada, mas por quê? Quando a gente vai para o porquê, é que as coisas começam a clarear. E aí, uma das coisas importantes que ele diz nesse texto é verificar, não é? Se não fizemos, ou seja, se não obramos alguma ação que não ousaríamos confessar. Porque uma das definições de caráter, bom caráter, é aquilo de bom que você faz quando ninguém está vendo. Quando não tem testemunha, quando não tem ninguém para lhe elogiar, para dizer que você está certo, que você é bom, e você faz o certo, você se sacrifica, age da melhor maneira possível, sem ter testemunhas. Isso se chama integridade. Então,
Às vezes nós fazemos coisas que a gente não teria coragem de dizer para ninguém. Houve alguma situação dessa em nós, no nosso dia? Se houve, vamos reconsertar, vamos refazer, melhor dizendo, consertar o que nós fizemos, porque isso é possível, porque quem pensa muda, diz o velho ditado. Então, se a gente cometeu algum ato que precise ser reformado, a gente tem o dia seguinte para isso. Continua Santo Agostinho: perguntai ainda mais, além dessas perguntas todas, tem mais coisa. Se aprovesse a Deus, ou seja, se Deus entendesse, decidisse que nos chamar agora, chamar hoje, neste momento, não é? Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, porque vejam, a gente consegue, no mundo em que nós vivemos, manter as coisas mais ou menos às escondidas, porque a gente não vê a comunidade espiritual. A maioria de nós não vê os espíritos, mas nós temos nuvens de testemunhas invisíveis, como nos ensinou o Evangelho. Toda vez que a gente fizesse alguma coisa errada, onde obviamente eu estou me incluindo, que eu estou falando é para mim, e refletindo com vocês, quando nós fazemos uma coisa errada, a gente devia dizer: olha, pode ser que ninguém viu, encarnado feito ele, mas deve ter um bocado de espírito tão importante como os encarnados, são os encarnados que viram também, e que puderam ver. Perceberam que isso nos dá um maior senso de responsabilidade diante da nossa própria liberdade? Porque eu não sou livre para fazer o que eu quiser quando ninguém estiver olhando, não. Sabe por quê? Porque sempre estarão olhando. Não vamos fazer isso também uma neurose, não de espírito que observa. Não, os espíritos estão em toda parte, em todo lugar. Não é preciso que eu diga isso a vocês, porque isso é um fato esclarecido pela doutrina espírita. Então, se nós somos, por assim dizer, permanentemente espíritos em relação com outros, seja essa relação visível ou invisível, que nós tenhamos sempre o cuidado de, até em relação aos nossos pensamentos, agirmos de uma forma que a gente não viesse a se envergonhar, perceber, se constranger. Não é porque ninguém está vendo que eu vou fazer tal coisa, não é porque ninguém está ouvindo que eu posso pensar tal coisa de fulano ou de Beltrano ou de tal situação, não, porque Deus conhece até os nossos pensamentos. E aí ele vai mais adiante e apresenta exatamente essa, por assim dizer, essa conclusão, não é? Diz assim: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Simples assim. Porque as coisas que a gente possa fazer de errado, de mal, vamos chamar assim, não é somente contra a lei de Deus que nós atentamos, se bem que quando a gente atenta contra o semelhante, a gente está atentando contra a lei de Deus, mas às vezes a gente está fazendo coisas contra nós mesmos, e que poderiam ser evitadas. Não, então, eu estou fazendo isso, eu fumo, não estou fazendo mal a ninguém, né? Ok, você tem o direito de fumar, você tem o direito de comprar o seu cigarro. Não é uma crítica, é apenas uma reflexão. Mas o seu organismo vai responder por aquilo de uma forma negativa. Ele vai sofrer as consequências do mal que você está afligindo ao seu corpo. Então, nós não temos o direito de fazer mal a ninguém, e nem a nós mesmos. Porque daí resulta uma grande responsabilidade. Porque se nós não respeitamos e não valorizamos o nosso próprio corpo, que deveria ser saudável, deveria ser harmonioso, como é harmoniosa as coisas da natureza, se não é assim, não é por culpa de ninguém, é por nossa própria responsabilidade. E aí, finalizando, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém de julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que só há em si dignidade. Mas aí depois ele diz, vocês vão poder ver, basta que a gente, ao nos analisar, porque se eu fizesse aqui uma pergunta a vocês, em qualquer lugar do mundo, cite 5 defeitos
graves que você tem na sua personalidade, na sua maneira de ser, na sua vida. 5 coisas graves. Sabe o que ia acontecer? Vai começar por mim, viu? A gente ia passar uma meia hora pensando. Ou mais. Depois de meia hora você ia encontrar. Isso eu sou. Eu acho que eu sou vaidoso. Será que a gente só tem? Eu sou muito intempestivo. O que vem na minha cabeça eu falo. Não é? Olha, eu às vezes sou grosseiro com as pessoas, digo as coisas. Será que é só isso? Agora, sabe por que a gente não vê o resto? Porque a gente não se conhece a si mesmo. Porque o que a gente tem que fazer é o seguinte: a forma como eu sou, as pessoas que convivem comigo aprovam. Sabe qual é a importância da opinião mais importante que existe, segundo Santo Agostinho? São dos nossos desafetos, dos nossos inimigos. Diz ele: Deus permite que tenhais inimigos ao vosso lado, para que eles lhe mostrem os seus defeitos. Porque se eu perguntar a Mauri, meu amigo, Mauri, diga aí um defeito grave meu, Mauri, um negócio que você realmente acha que tem que mudar, que é insuportável. Não tem nada, acho que é assim, eu cara tô bacana, não sei o quê. Procura somente, sei lá, falar mais baixo, que aí tu brinca muito. Tá certo? Não, aí. Mas se eu pego a um desafeto, aquele vizinho que não gosta de mim, aquele colega de trabalho que não tem nenhum carinho por mim, fulano, me diga aí, o que é que realmente você acha que é zero na minha vida? Sente para ouvir. Porque, e o pior, muita coisa vai ser verdade. Percebendo? Então a gente tem que se analisar como se a gente estivesse do outro lado, é como se alguém estivesse sendo analisado por nós. É como é que eu consideraria você ou você fazendo o que eu estou fazendo. Isso muda tudo. Então, talvez reconhecendo a dificuldade que é o conhecer-se a si mesmo, é que existe esse livro, irmão, que eu faço questão de divulgar de um amigo querido, Ney Prieto Pérez, engenheiro, divulgador do espiritismo, paulista, há 20 anos fez essa meditatória da minha. Ney Prieto Pérez escreveu um livro que vocês só vão encontrar talvez pela internet, fazendo música, em sebo. É um manual prático do espírita. Manual prático do espírita. Ele fez um verdadeiro roteiro com todos os exercícios e reflexões e aspectos que nós precisamos desenvolver para que quando a gente saia dessa vida, saia melhor do que quando chegou. Porque senão a gente vai sair do mesmo jeito que entrou, e isso não é bom. Meus irmãos, fomos criados por Deus para sermos felizes e seremos felizes. Só tem uma coisa que a gente não pode perder, que é a esperança. Porque a esperança é aquilo que por último, resiste no ser humano. Que mantenhamos sempre a esperança. A certeza de que seremos felizes, que os nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as crises que estamos envolvendo, o desemprego, a doença, a dificuldade de relacionamento, o abandono de um ente querido, qualquer sofrimento passará. O bem é que será permanente. E um dia nós seremos plenamente felizes. Nelson Cavaquinho, viu? É que deixou um verso maravilhoso que eu vou citar aqui para encerrar, e os mais antigos devem se lembrar. O grande Nelson Cavaquinho. Uma música chamada Juízo Final. E ele diz assim: o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, e o amor será eterno novamente. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu só vou fazer um comentário logo no início para ficar claro. Quando falamos com amor, né, de um determinado assunto, realmente falamos na intensidade mais forte. Não se preocupe, que isso é normal, natural. Eu estava lembrando aqui, enquanto o nosso irmão Marcos estava fazendo a abordagem, né, trazendo para nós tantas informações importantes, principalmente do Evangelho,
eu me lembrei de uma dinâmica que eu estava fazendo uma empresa na época no Rio de Janeiro, né? Dinâmica para ser avaliado se ia ser contratado ou não, e surgiu esse impasse, que vem lá, coloque suas virtudes, aí a gente vai, escrevendo, se empolga, né? E agora os seus defeitos, aí a gente entra numa sinuca de bico, como falo, né? É complicado. E assim, é complicado, sabe por quê? Vê se não é mais fácil enxergar o defeito do outro. É muito mais fácil. Porque o nosso defeito, aí eu vou até usar uma referência, enquanto o Marcos estava fazendo a sua explanação, estava me lembrando de Joana de Ângeles. Ela nos ensina o seguinte, que nós criamos máscaras, né? E que é necessário que nós possamos viajar ao nosso interior, que ela coloca de uma forma bem interessante como nossas cavernas, para encontrarmos efetivamente a nossa essência. Enquanto o Marcos estava falando, eu estava pensando, né? Nós temos uma identidade social, mas precisamos conhecer a nossa identidade espiritual. E não se limita ao tempo de hoje, né? Porque quem é espírita sabe que nós somos o conjunto das sucessivas reencarnações e das experiências vivenciadas ao longo dessa caminhada. E Deus é tão bom para conosco que Ele não nos permite acessar tudo de uma vez, senão a gente ia pirar, né? A gente não ia conseguir lidar com essas informações. Por isso que Jesus falava lá atrás, devemos ser indulgentes. Por quê? Se o outro erra, nós já cometemos um erro igual, até pior do que ele. Então são questões de aprendizado. Marcos falou aí de Santo Agostinho, é uma referência para todos nós que somos espíritas e cristãos, né? Porque Santo Agostinho nos ensina. É efetivamente necessário que possamos mergulhar, né, nas nossas reflexões para enxergarmos, porque lá no Livro dos Espíritos tem uma divisão, né, dos espíritos que não fazem mais o mal, só fazem o bem, que não alcançamos ainda, né? Vamos chegar lá. Os espíritos que têm vontade de fazer o mal, mas não fazem, se controlam, nós estamos nesse patamar, né? E aqueles que fazem mal por prazer, e a gente já deixou de lado isso, né? Graças a Deus. Então, o Espiritismo nos dá essa condição de conhecimento para que a gente possa avançar efetivamente. Eu queria só rapidinho passar para vocês, adote uma carta, né? Eu só falei, mas não mostrei a cartinha, né? Eu estava olhando aqui também, vai vir o nome da criança da creche, a sala que ela pertence e o desenho aqui do lado. Eu estava tentando adivinhar e não consegui, porque a inspiração dele foi tão intensa, né? Mas tem uma tradução do que eles querem, que está anotado. Aí, se vocês puderem participar, são coisas simples, mas para uma criança, né, um presente, um brinquedo de Natal é sempre motivo de felicidade. E uma outra coisa é falar para vocês desse evento, Bazar entre Amigos. Vai ser no dia 10 de 12, das 9 às 16 horas, vai ter vendas a partir de R$1, certo? Aí vai ter venda de roupa, acessórios, sapato, vai ter apresentações artísticas lá, livros diversos, praça de alimentação, recreação infantil, brindes. O local é no espaço multicultural da Vila Olímpica, lá em Rio Doce, na terceira etapa, né? Todo mundo aqui já deve conhecer. Esse evento é para angariar fundos para as casas que estão organizando, que são as seguintes: Núcleo Espírita Escola do Mestre, Centro Espírita União Divina, Federação Espírita Olindense, Grupo Espírita Vinha de Luz, Centro Espírita Deus, Amor, Luz e Caridade e o Centro Espírita Manuel Quintão. Então, sempre que nós podemos, é bom ajudar, né, nesses eventos, até porque as casas espíritas necessitam, né, desse reforço, né, para que continuem trabalhando como farol, que Marcos bem lembrou aqui, né, norteando o nosso caminho, iluminando o nosso caminho, para que nós possamos seguir na direção mais segura e mais adequada. Eu vou agora pedir para o Irani fazer a prece de encerramento.
Bem, meus irmãos, continuemos nesta mesma sintonia de paz, luz e amor, a qual nosso irmão se despediu. Que a tua luz bendita, Mestre Divino, permaneça nos cobrindo no final desses nossos trabalhos. Que o teu amor misericordioso neste momento possa fazer-se presente, Mestre Divino, em todos os planos habitados que nós desconhecemos, Senhor, em todas as formas de vida que nós desconhecemos. Que a tua luz misericordiosa e o teu amor infinito neste momento possa fazer-se presente, envolvendo a todos os nossos irmãos que há muito já encontram-se na verdadeira vida, que ainda não têm consciência, Senhor. Aqueles que se despediram da carcaça somática durante a madrugada, aqueles que se despediram durante o dia, deixando esse corpo físico no túmulo, que no momento preciso, Mestre, tu possas conscientizá-los de que ele encontra-se na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Divino amado, nós ainda te rogamos, Senhor, que tu possas estender as tuas mãos sobre todas as pátrias, não só sobre a nossa pátria amada Brasil, mas todas as pátrias que estão passando há muito tempo por catástrofe espiritual e material. Que o teu amor divino e a tua paz possa ser uma constante, Senhor. Aqueles espíritos que estão voltando com suas missões diversas, que a tua luz misericordiosa possa envolvê-lo. E que nós, ao sairmos daqui, Senhor, regresso aos nossos lares, ou no local onde nos dirigimos, que o teu amor divino e a tua paz continuem conosco. E que nós não percamos o foco de todo o ensinamento que essa doutrina de amor, de paz e de luz faz em nossa vida. Que a doce paz no meio do Rabi da Galileia siga conosco e devolvemos a palavra ao nosso irmão. A paz de Jesus a todos nós. Meus irmãos, já que falamos muito de livros, temos aqui a livraria, e quem não tiver condição de adquirir os livros, tem a biblioteca, que nós podemos pegar as obras, emprestá-los e estudá-los. Uma boa noite a todos, muita paz.